Olá, queridos irmãos do Distrito de Tapes, queridos amigos internautas que também nos acompanham aí pelas nossas redes sociais. Que prazer, que alegria estarmos juntos novamente, depois de uma Semana Santa abençoada com o pastor Luiz Gonçalves. Voltamos, graças a Deus, e eu estou muito feliz de poder conversar com você, de estar novamente na sua companhia. E gostaria de mandar um abraço especial para os nossos amigos aqui de Tapes, para os nossos irmãos de Sentinela do Sul, também de Cerro Grande, os irmãos de Sertão Santana e da cidade de Mariana Pimentel, não especificando cada uma das igrejas, mas abrangendo todos os municípios da nossa região. É muito bom poder estar junto com você, nem que seja por meio de vídeo. Eu quero convidar você neste momento para nós cantarmos juntos uma música, um tema jovem já de algum tempo, mas que fala até hoje ao nosso coração, que é a música Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. De Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
orar neste momento? Vamos falar com Deus? Deus eterno, agradecemos pelo privilégio de estar juntos pelas redes sociais e pedimos que o Senhor esteja aqui conosco neste momento de meditação da Tua Palavra. Por favor, Senhor, abra o nosso entendimento. Colocamos nas Tuas mãos as nossas famílias, os nossos amigos, colocamos os nossos problemas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor faça uma grande obra na nossa vida. Continue conosco na meditação que faremos e abençoe a cada um, é o que eu peço no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia Sagrada. Hoje à noite eu quero conversar com você sobre um tema importante. Eu quero falar com você sobre o veneno do pecado. E eu vou convidar você para pegar a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a história é conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã e sempre há algo novo para aprendermos quando nós estudamos a palavra de Deus. Gênesis 3, do verso 1 ao verso 4. A Bíblia diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Falando sobre essa questão aqui, eu quero perguntar o seguinte para você. Alguma vez você já comeu alguma coisa que te fez mal? Lembra de alguma coisa? Eu lembro de algumas coisas. Lembro de uma vez quando era moleque. Meus pais estiveram durante um tempo lá na Bahia, embora eu seja de São Paulo, mas os meus pais são lá do Nordeste. E um tempo em que nós estávamos lá no Nordeste, os meus pais estando por lá, a gente ficou durante um bom tempo. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe fez um doce, eu comi daquele doce quente e tive um mal-estar assim meio imediato. Deu um problema sério de barriga e aquilo não me fez bem, aquilo me fez bem mal. Eu me senti bem ruim com aquele doce quente. Não aconselho doce quente para ninguém, tá bom? Mas há alguns dias eu estava vindo pela nossa estrada aqui, tendo feito algumas visitas lá para o interior, vindo de volta para a cidade e passando pela beira da estrada, vários pés de goiaba assim, bonitos, viçosos, e eu resolvi descer e pegar algumas goiabas. Peguei algumas goiabas, comi, coloquei várias dentro de uma sacola, trouxemos para casa, fizemos suco, tomei muito suco de goiaba. Teve um domingo à noite que foram 3 copos de suco de goiaba seguidos. Copo grande, tá? Não era copo pequeno não. E depois disso aí eu comecei a me sentir mal. Falta de ar, estômago ruim, voz falhando, inclusive a voz ainda está voltando aos poucos. E depois de se sentir mal durante alguns dias, muito deprimido, muito para baixo, ia ao médico, o pessoal só testava corona e não sei o que e tal, e não tinha nada de sintoma de corona, mas ninguém desconfiou que podia ser agrotóxico. Aqui, os que moram aqui na região sabem que aqui tem grandes lavouras de arroz, de soja, e o avião passa por aqui, né, e despeja agrotóxico, e as goiabas estavam lindas. Não tinha bicho, não tinha bicada de passarinho, não tinha nada. Eu devia ter desconfiado, porque como dizem por aí, quando a esmola é muito grande, tem que desconfiar. Talvez tenha sido uma coisa que me fez muito mal e ainda estou me desintoxicando aqui.
Mas aquela árvore que Deus disse para não comer, o veneno era muito pior. Muito pior. O veneno do pecado. Ele envolvia algumas coisas que eu queria parar para pensar com você. O veneno do pecado, ele envolvia algo que Deus criou para ser uma bênção, que é a comida. O problema não estava no fruto. Ellen White, ela deixa isso bem claro para nós. Ela diz que o fruto não tinha problema nenhum, não tinha nada de substância errada no fruto. A questão toda estava envolvida na obediência a Deus. Deus criou o alimento para ser uma bênção. E eu estou com saudade dos dias que a gente se juntava para comer juntos, para fazer junta panela nas igrejas, coisa maravilhosa, coisa boa demais, né? O alimento ele foi dado como uma dádiva de Deus. E além de ser uma dádiva de Deus, ele deu também como algo para o nosso sustento, para servir para a constituição do nosso corpo físico. No entanto, embora fosse alimento, Deus disse que daquela árvore Adão e Eva não deveriam comer. E aqui estava envolvida a soberania de Deus. Estava envolvida a grandeza de Deus como Criador. E o ser humano deveria respeitar o seu Criador. Ellen White diz que se eles tivessem passado pela prova, Deus iria comer daquele fruto junto com eles. Explicar tudo que estava envolvido e eles comeriam depois daquele fruto. Mas, como sabemos, eles caíram na tentação. Aquele fruto envolvia a questão da obediência, né? Envolvia confiar. Envolvia confiar ou não em Deus. Quando Deus disse, não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, Adão e Eva deveriam ter levado isso muito a sério. Eles deveriam ter confiado no que Deus falou. Mas uma outra pessoa, o inimigo de Deus, veio e falou o contrário, que se eles comessem, eles não morreriam. E aí, em quem nós escolhemos acreditar? Quando Deus diz para você que você não deve trabalhar no sábado, qual a voz que você vai ouvir? A de Deus, que é o seu Criador, que sabe o que é melhor para você? Ou a voz do inimigo que diz assim, não, se você não trabalhar no sábado, você vai morrer de fome. Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai pagar suas contas? Você não se lembra no que está lá, escrito lá em Isaías 58, 13 e 14, principalmente o 14, quando Deus diz assim que se você for obediente, Ele vai te sustentar com a herança do teu pai Jacó? Você lembra disso? Por que é que a gente tem a tendência de desconfiar do que Deus fala? Isso aconteceu com Adão e Eva e acontece até hoje conosco. Deus diz que nós devemos ser obedientes aos mandamentos e a gente não é bem assim. Se eu for aqui, se eu fizer ali, a gente acha que pode, que está tudo certo, quando na verdade não está. Quando na verdade não está. E veja, quando Deus disse que eles não deveriam comer daquele fruto, claro, o inimigo veio e falou justamente o contrário. Por que as pessoas às vezes seguem o que é contrário da vontade de Deus? Porque talvez seja o caminho mais fácil. Deus não nos chamou para andar pelo caminho mais espaçoso. Ele nos chamou, Ele nos convidou para andar pelo caminho mais difícil. Entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito. Jesus disse,
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos que negar as nossas vontades. A vontade natural da gente não é fazer o que Deus pede, mas o que a gente acha que é o melhor. E aí, qual é a voz que a gente está ouvindo? É a voz de Deus? Ou a outra voz que a gente sabe que não é de Deus? Veja, Deus deseja que a gente viva feliz e seguro. O mais seguro é ouvir a voz de Deus. Porque quando Adão e Eva ouviram a outra voz e preferiram seguir os conselhos da outra voz, que não era de Deus, qual foi a consequência? O que diz lá em Romanos 6, 23? Você conhece o texto. Porque o salário do pecado é isso aí, a morte. Mas o dom, isto é, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é uma coisa que nós merecemos. Quando nós decidimos pelo pecado, nós merecemos morte para sempre, morte eterna. Mas graças a Deus que o presente que Deus nos dá não é mérito nosso, é presente. O presente que Deus nos dá é a vida eterna através de Cristo Jesus. E aí eu paro para pensar no seguinte: realmente o pecado é sério. É tão sério que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas há um outro texto que eu quero ler junto com você. Abra a sua Bíblia em Êxodo 32, 33. Na sequência é assim mesmo. Êxodo capítulo 32, verso 33. A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Entendeu isso aí? A consequência do pecado é algo sério, é algo desastroso. Deus diz que irá riscar do livro da vida todo aquele que cometer pecado contra ele. Ah, mas e aí? Todos nós somos pecadores. E agora? O que vai ser de nós? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é vida eterna. Nós não precisamos ficar com a consequência do pecado. Nós podemos ficar com o presente de Deus, que é a vida eterna. E aí eu digo para você o seguinte: Deus fez uma advertência a Caim, que eu acredito que seja a mesma advertência que nós precisamos ouvir hoje. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 7. E olha a advertência que Deus fez a Caim e faz para você e para mim hoje. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos entender bem esse texto aqui? Deus está dizendo o seguinte, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. E o que é proceder bem hoje? Como é que agiu Caim? Como é que agiu Abel? Abel seguiu aquilo que Deus orientou, que era para fazer o sacrifício com uma oferta. A oferta era o cordeiro que apontava para Jesus. Como que preferiu fazer Caim? Seguir a sua própria cabeça, fazer a sua própria vontade, e Caim foi lá e ofereceu frutos do campo que Deus não havia pedido. Não apontavam para Jesus. E então Caim ficou muito chateado, muito triste, porque o que ele fez não agradou a Deus,
E Deus diz assim: se você proceder fazendo o que eu pedi, eu não vou aceitar você? Se você seguir aquilo que Deus pede, é certo que Ele vai aceitar você. É certo que Ele vai estar do seu lado. Aí ele diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta, e o desejo do pecado será contra ti. Olha como que o pecado é. Ele nos oferece algo como se fosse vantagem, mas na verdade ele é contra nós. Ele é contra nós. Porque ele nos leva para longe de Deus, a fonte de vida. E se estamos longe da fonte da vida, logo nós estamos para o lado da morte eterna. Então Deus diz ali que deveria proceder bem, não proceder mal, porque senão o pecado estaria à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Dominar o quê? O desejo do pecado. Ah, eu tenho vontade de fazer as coisas erradas. Mas e aí? Com força que Deus me dá, eu caindo de joelhos, eu pedindo o poder de Deus na minha vida, eu não posso dominar? Eu não posso ir contra esses desejos? Ah, Senhor, eu estou com desejo de pegar algo que não é meu. Tá aqui dando sopa, estou precisando, mas não é meu. Tira esse desejo do meu coração. A gente tem que fazer isso. Ah, Senhor, eu olhei para uma pessoa que eu não deveria ter olhado, porque eu sou casado. Tira esse desejo do meu coração. Ah, Senhor, eu pequei porque eu não fui fiel ao Senhor naquilo que o Senhor me pede quanto aos dízimos e às ofertas. Por favor, Senhor, me ajude a te colocar em primeiro lugar. Ah, Senhor, eu desobedeci o que o meu pai e a minha mãe me disseram. É preciso buscar forças de Deus para dizer não para o pecado. E aí, eu quero concluir com você essa meditação dizendo o seguinte: a gente sabe que o pecado é o pior veneno que pode existir, porque ele não mata essa vida física passageira aqui. Ele nos tira a vida eterna. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós devemos rejeitar o pecado. Porque o pecado nos leva a uma consequência que nós não queremos. O salário, a consequência do pecado é morte eterna. O que nós queremos é o presente de Deus, é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E aí eu me lembro de Jesus quando ele olha para aquela mulher pecadora e diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O desejo de Deus é esse. É que nós tenhamos os pecados perdoados, mas que a gente não volte a ficar reincidindo sempre no mesmo erro. Deus nos chama para uma vida de liberdade. Se livre do veneno. Não caia na bobagem de colher lá o fruto que está fácil. Não vá no que aparentemente está muito lindo, está muito fácil, está muito bom. Lembre-se, é caminho estreito, é porta estreita, é tomar a cruz e seguir a Cristo. Que Deus abençoe você e que Ele lhe dê forças para lutar contra o pecado. Que você receba o dom da vida eterna em Cristo Jesus e que isso seja uma alegria muito grande para o seu coração, porque para o coração do Pai certamente é. Antes de orar com você, eu quero convidar você para cantar junto comigo o hino A Voz de Jesus, o número 90 do nosso inário. Vamos cantar juntos, vamos louvar a Deus.
Vamos orar neste momento? Pai Santo que estás nos céus, agradecemos porque o Senhor nos dá um antídoto, uma saída para o veneno do pecado. Obrigado porque nós não precisamos ficar sujeitos à morte eterna, mas através do sangue de Cristo nós somos convidados a ter a vida eterna através dele. Por isso pedimos que nos ajudes a cada dia nos afastarmos cada vez mais do mal, não darmos ouvidos para o inimigo, mas ouvirmos a voz de Jesus que nos chama com muito carinho a aceitar o seu presente de vida eterna. Abençoe cada amigo, cada amiga, abençoe todos os nossos irmãos. Nós pedimos por Jesus. Amém. Vamos nos falando pelas redes sociais e, com a graça de Deus, esperamos que em breve estejamos juntos nas igrejas, nos lares. Que Deus abençoe você, tenha um restante de semana muito feliz e abençoado. Grande abraço.